Shalom, graça e paz. Hoje é o 17º dia da leitura de Provérbios. Passamos então da metade dessa jornada. Esse capítulo, ele vai apresentar uma outra sequência de comparações. Ele inicia falando da casa, do servo, então ele amplia para a geração, falando de netos, falando dos filhos. Ele trata também de vários assuntos, como a fala, que deve estar em harmonia com o caráter, sobre responsabilidades, sobre amizades, que são buscadas por quem é paciente. Também vai tratar sobre o irmão que nasce na angústia e vai advertir sobre o abuso da amizade, também sobre o preço da sabedoria e ainda sobre rebeldia. E esse provérbio começa falando sobre paz, porque melhor é a simplicidade de um lar do que uma casa cheia de provisão, mas aonde não há paz e apenas conflitos. A riqueza no meio da tranquilidade e de relacionamentos estáveis. O texto também vai dizer que o fogo vai provar a pureza da prata e do ouro, mas é o Senhor quem prova o coração de uma pessoa, pois a aparência e até a sua forma de lidar com os outros pode ser enganosa. Mas não se pode esconder de Deus o que um coração realmente carrega. Contudo, através da fala, é possível expor intenções. Desse modo, nem toda palavra ela deve ser dita, porque há sabedoria também em ficar calado. Existem momentos que a melhor resposta é o silêncio. A falta de palavras, ela pode ser muito mais dolorosa para um tolo do que uma resposta impensada da nossa parte. Ao mesmo tempo, o silêncio ele vai mostrar a maturidade de alguém que não precisa de palavras ou até de justificativas para se defender quando sabe quem realmente é e entende que a sua luta não é contra o outro, mas contra si próprio, mortificando o seu eu. Salomão já havia dito isso, que quem domina a si mesmo é mais poderoso do que quem domina uma cidade inteira. Então, somente uma pessoa que é sábia, ela vai conseguir acatar uma repreensão, porque o tolo, ele pode ser muitas vezes corrigido, mas ele não vai enxergar o valor da repreensão. E aí o texto vai falar sobre o fiador. A gente já tinha tido uma orientação em outro capítulo, mas agora ele vai dizer que quem não tem entendimento compromete-se na presença do amigo. No contexto antigo, quando alguém precisava de um crédito ou tinha uma dívida, um amigo ou um vizinho poderia dar um aperto de mãos, firmando então um acordo para garantir que a dívida seria paga. Esse provérbio, ele vai advertir sobre assumir compromissos que coloquem o patrimônio pessoal, e familiar em risco em detrimento do outro. Agora, sobre a amizade, o texto vai dizer que o amigo é um bem muito precioso. E em momento de angústia, é possível identificar o verdadeiro irmão, porque ele se mostra presente, disponível, disposto a enfrentar os momentos difíceis. Sabe aqueles que ficam quando todos vão embora? Aqueles que permanecem sem julgar, enquanto todos só sabem criticar? Aquele que está disposto a ajudar o outro a levantar quando todos só querem apedrejar? Não porque ele é cego quanto às falhas, mas porque ele é fiel e se move no amor de Cristo, em ser suporte, em ser restaurador. Porque nem toda provação é pecado. Jó provou disso, Existem momentos que nós somos forjados no fogo e apenas os fiéis permanecem ao nosso lado. Mas também, somente os fiéis vão desfrutar daquilo que nós vamos alcançar. Por fim, o texto também fala sobre o filho insensato, que é como uma amargura para aquele que deu à luz. Por outro lado, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos
são os seus pais, mostrando que a transmissão dos valores ao longo das gerações vai gerar glória e orgulho para os pais que vivem em retidão e honra e alegria para os avós que veem os netos permanecerem em caminhos corretos diante do Senhor. Então, o versículo que celebra, esse versículo específico, ele vai celebrar a importância da família e a transmissão de valores ao longo das gerações. Ele vai ensinar que os netos trazem honra, alegria, renovação para esses avós, enquanto os pais que vão viver em retidão e sabedoria vão se tornar o verdadeiro orgulho, a verdadeira glória. Os versículos em destaques são os 27 e 28, que diz: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito seguro. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por entendido. Nós falamos sobre isso, né? Analisando esse provérbio, mas a sabedoria está em um coração amadurecido que aprendeu a não se justificar para todo mundo, nem estar com todo mundo. Mas ele discerne, ele ama e vive com o padrão do reino de Deus. Então vamos refletir hoje sobre isso e em cima desse texto, pensando sobre como tem sido a nossa posição. Pense nisso. Até amanhã, se o Eterno permitir. Shalom, shalom.